Há um agenciamento do que é turismo, como a ideia do turismo está concebida, né? Então essa formatação ela acaba afetando o trabalho de muitos que estão criando aqui, eles tendem a ter que adequar com esse agenciamento, porque caso contrário o trabalho deles seria negado também como um trabalho articulado com questão de turismo. Talvez na minha fala agora eu vou falar sobre essa preocupação de concepção do espaço, que já tinha alguns questionamentos ancestrais na forma de concepção da cidade, mas que foi reforçada ali durante fins de XIX e mais significativamente durante século XX, né, que é você projetar sobre a cidade um espaço urbano, porque isso se confunde. E esse espaço urbano ele vai valorizar a cidade, ele é um espaço que tem uma matriz de poder. De alguma forma, esse poder pode ser um poder religioso, como foram as cidades durante Roma, a gente pode verificar a presença de um poder sobre as cidades, né? Mas ainda que Roma venha incorporar, por exemplo, a religião cristã, essa presença do poder religioso sobre a cidade no contexto europeu se torna mais evidente e clara durante a Idade Média. Mas um aspecto importante que a gente pode perceber é que a cidade ele é um espaço de controle por esse poder, mas de alguma forma tem outras formas de vivência horizontal que esse poder não conseguia sucumbir, né? Mas de alguma forma a gente pode verificar já uma produção da cidade cada vez simbolicamente mais dada como cidade dos homens, quando naquele contexto se perseguia mulheres, por exemplo, cientistas, feiticeiras da Idade Média, a igreja perseguia, né? E cada vez mais ele simbolizava a cidade como um lugar do homem. Isso é muito importante falar já naquele contexto. A igreja teve esse papel muito importante. As intervenções em modelos urbanísticos que vieram a ser trazidas, por exemplo, posso falar sobre o modelo progressista, né, que tem como expoente Le Corbusier, né? Esse modelo, ele vai valorizar a tecnocracia como uma forma de concepção do espaço da cidade. Tecnocracia seria o quê? Ele vai trazer concreto, ele vai trazer vidro, ele vai trazer aço como material, novos materiais, né? Trazendo essa questão da tecnologia, né, como uma forma de concepção de um novo espaço sobre a cidade. Mas não se reduz a isso. Outra questão fundamental também é que ele vai tentar trazer zoneamento em que a parte de lazer, a parte do trabalho, a parte de residência vai ser separada. Essa separação, ele vai de alguma forma fragmentar tipos de vivências que se davam de performance, se davam numa solidariedade sobre a cidade e produzir novos zoneamentos. Mas há um aspecto muito importante que está por detrás dessa afirmação, porque esse processo de urbanização, ele traz uma ideologia, né, que foi empregada sobre as cidades, onde você produz um espaço em que faz cooperar a parte de produção industrial, a parte do consumo e de circulação dos bens, e reduz a cidade só um espaço em que a única forma de vivência vai ser através de compra ou venda. Isso porque a gente vai ter uma matriz muito importante diferente da África. Se na África nós temos o entendimento de que terra pertence aos espíritos, mesmo as famílias que ocuparam primeiro não podem apropriar de terra de forma privada. Quando um africano ele apropria de terra de forma privada, o sujeito africano dele passa a morrer. Ele passa a perder sentido como um africano, para se ressignificar o corpo dele como um outro sujeito não africano. Porque o sujeito africano ele entende esse entendimento de que não pode apropriar de terra de forma privada. Terra tem que ser compartilhada. Isso na África é resolvida ontologicamente. Não é uma coisa que um grupo de pessoas decidiram. Na medida que eu aproprio de um pedaço de terra como uma terra privada minha, eu estou negando a minha forma e contexto de um sujeito africano, porque eu sei que terra pertence aos espíritos e tem que ser compartilhada.
E a gente tem modo de produção capitalista concebendo a cidade, imprimindo força sobre a cidade, regulando a forma de relação social. Mas ele tem como base a apropriação privada de terra. Se você não tiver controle sobre terra, você não tem como produzir, você não tem como explorar minério, fazer extrativismo, não tem como fazer agroexportação. E como último recurso, ainda que essa terra não é propício para a agricultura e não tem minério para explorar, mas você consegue controlar a relação social que se dá nessa porção de terra. Então, isso mostra que, de alguma forma, sem apropriação privada de terra, não seria possível o modo de produção capitalista. E na África isso foi resolvido ontologicamente. Uma questão importante, então, que a gente pode verificar sobre a cidade é que ela é uma cidade que foi projetada para os homens, isso já tendo uma matriz já desde o contexto da produção da Idade Média, quando a igreja de alguma forma perseguia as mulheres e imprimia cada vez mais no seu poder e controle sobre a cidade a figura do homem. Mas a gente pode ver outras transformações que eu falei anteriormente na ideologia do urbanismo, que traz a tecnocracia e traz também uma outra questão importante, porque havia uma concepção do homem ideal. E esse homem ideal, no qual o espaço da cidade de alguma forma vai se adaptar, ele não levava em conta, por exemplo, as pessoas que tinham a mobilidade diferenciada dos que foram padronizadas, né? Então, isso cria problemas sobre a cidade, de você conceber espaços que um cadeirante hoje não consegue vivenciar. Então, isso também está por detrás dessa tecnocracia e padrões que foram impressos sobre a cidade.